Olá, meus amores, nossa aula de História, vamos fazer correção da atividade da página 211, que trata sobre o Brasil Império, né? Que naquele momento o Brasil estava à mercê, né, dessa disputa dessas terras que estava havendo entre a França e a Inglaterra, que eram no momento as duas potências, né, econômicas do mundo, certo? Então o Brasil teria que se aliar a um desses dois países. Vamos responder as questões. A primeira diz assim: escreva a resposta de cada uma das perguntas. A. Por que o Brasil colônia tornou-se Brasil Império? Tornou-se por causa dos acontecimentos que aconteceram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia, certo? Com os acontecimentos da Europa, fez com que o Brasil, né, mudasse de Brasil colônia para Brasil Império. B. Naquele período, como a Europa estava dividida, como a tia falou, em duas potências, França e Inglaterra. Os outros países deveriam se aliar a um deles dois, mas só eles dois comandavam naquela época. C. O que acontecia com os demais países? Daí a resposta: deveriam se aliar a um ou a outro, isso porque a França e a Inglaterra estavam entre as grandes potências da época. D. Qual era o poder da Inglaterra? O poder da Inglaterra era um poder econômico, em virtude da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra tinha mais dinheiro, porque eles começaram a fabricar máquinas a vapor que substituía o trabalho humano, né, o trabalho escravo, pelas máquinas. Então, eles saíram na frente. E qual era o poder da França? O poder da França era lutar, né, por ideais que era a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A França tinha esse poder de tentar, né, que todos tivessem os mesmos direitos, buscando sempre os mesmos direitos. Na página 212, a gente inicia um conteúdo que vocês veem desde o infantil, né? Sempre na escola a gente comemora o Dia da Independência do Brasil, porque foi uma data muito importante para a história do nosso país. Então vamos ler aí o texto. Após 13 anos de permanência na colônia, a família real, no dia 25 de abril de 1821, parte de volta para Portugal devido às circunstâncias da Revolução do Porto, em 1820, e a disputa interna na família real e na corte. Foram esses fatos que levaram Dom João VI a voltar a Portugal contra gosto. Ele não voltou porque ele queria, ele voltou pela situação, né, que começou essa disputa e ficava a família real e a corte lá de Portugal querendo dominar aqui o Brasil, então ele achou melhor retornar. Dom João era o segundo filho de Dom Pedro III e Dona Maria I. O primeiro filho do casal, o príncipe Dom José, irmão mais velho de Dom João, morreu devido à varíola. Por isso, quando Dom Pedro III morreu de embolia cerebral, Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão, porque a gente sabe que era passado de pai para filho, né, hereditariamente. Dom João se tornou o primeiro na linha de sucessão. Então, em 6 anos após a morte do marido de Dona Maria, enlouqueceu e apenas 7 anos depois é que declarada incurável, vindo a falecer pouco tempo depois. Foi quando Dom João tornou-se rei, mas não havia sido criado para isso, né? Ele não tinha esse dote, né, para ser rei, né? Além da morte de Dona Maria, Dom João também teve que voltar para Portugal, porque a partir da experiência da Revolução Francesa, que divulgava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e a forma de governo com os representantes eleitos, que defenderiam os interesses do povo, estourou a Revolução Liberal, em 1820, que começou na cidade do Porto e se espalhou por todas as províncias portuguesas, convocando eleições para esses deputados que formariam a Assembleia Constituinte. Então, existia essa Assembleia
dos deputados, e com eles se aliaram à França, né? E a França começou a brigar por esses direitos de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Então começou a ficar difícil esse comando de Dom João. Os deputados da Assembleia Constituinte Portuguesa se reuniram em Lisboa, escreveram uma Constituição para o país e exigiram o retorno e a presença de Dom João, para que jurasse se comprometer com o que havia sido deliberado nela. No entanto, para não perder o domínio sobre o Brasil, que fora elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando a família real chegou, deixou como regente seu filho mais velho, Dom Pedro I. Esse interesse ficou bastante claro quando disse ao seu filho: se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Então ele foi para Portugal de volta, mas deixou o filho dele no comando, né? Porque ele não queria perder o Brasil para esses aventureiros que estavam invadindo o Brasil. Quando se reconvocaram as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, rapidamente colocaram em votação a emenda que dissolvia o Brasil e dividia-o em províncias autônomas, cujos governadores, a maioria militares, deveriam ser indicados e nomeados pelas Cortes, que extinguia todas as instituições públicas administrativas criadas na época da estada da família real, assim como demitia juízes, advogados, escreventes e todos que ocupavam postos nelas. Ainda determinava que Dom Pedro deveria retornar a Portugal, mas antes ser enviado a outros países para ser educado. Era claro o objetivo das cortes: voltar a recolonizar o Brasil, para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucro. Enfim, era a declaração de retrocesso para o Brasil, visto que não interessava à elite brasileira nem aos comerciantes ingleses a volta do Brasil à condição de simples colônia. Ambos perderiam economicamente. Então, para Portugal, o Brasil estava se tornando independente, né? Estava bem, né, nas relações, e Portugal estava perdendo o comando. E eles não queriam isso, queriam o quê? Mandar governadores, né, segundo eles indicassem, né, para que eles voltassem a tomar posse do Brasil. Dom Pedro comoveu-se com o texto e, depois do abaixo-assinado com 8.000 nomes pedindo a sua permanência, decidiu: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fique. Depois disso, tropas portuguesas tentaram forçar o embarque de Dom Pedro para Portugal, mas, apoiado pela população e por tropas leais, o príncipe resistiu. Então queriam que ele retornasse junto com o pai, né? O pai tinha ido na frente, mas que ele voltasse para Portugal. E ele disse, mediante ao povo que gostava do seu governo, que ele ia ficar. Em seguida, Dom Pedro convocou a Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira e liderada justamente por José Bonifácio para elaborar leis com base nos interesses brasileiros. No entanto, essa notícia logo chegou a Portugal e o confronto entre os dois reinos se tornou inevitável. As cortes portuguesas não aceitaram a posição de Dom Pedro e, em setembro, chegaram à Carta de Lisboa com as absurdas, despropositadas decisões de corte. Imediatamente, a esposa de Dom Pedro, Dona Maria Leopoldina, leu as cartas e a enviou para ele, que estava em São Paulo resolvendo questões internas. Assim que as recebeu, Dom Pedro chegou de volta ao Rio de Janeiro após 5 dias de cavalgadas e foi saudado como um herói pelo povo. E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Em seguida, foi coroado imperador constitucional do Brasil, pois foi escolhido pelo povo. Então, nesse momento, o Brasil oficialmente deixou de ser dominado por Portugal. Embora Dom Pedro, né, tivesse vindo de Portugal, mas foi ele que deu esse grito de independência, ok?
Vocês vão responder a página 215 e 216. Estamos quase concluindo nosso livro de história e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? A tia hoje está dando essa aula na terça, né, no lugar da aula de artes, para poder a gente conseguir concluir o nosso conteúdo de história, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e boas atividades.